Efésios, capítulo de número 6, a partir do verso 1. A palavra nos fala assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Domingo passado nós tivemos olhando esse texto: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então nós tivemos caminhando pela palavra do Senhor, primeiramente vendo a natureza nossa. E aí nós colocamos 3 pais pelas quais nós naturalmente temos, né? Quando nós não cremos no Senhor, nós temos o nosso pai Adão, nosso pai o diabo e os nossos pais naturais, né? Então, essa palavra aqui é para nós, somos filhos. Muitas vezes a gente ouve essa palavra aqui e se refere àqueles que já têm filhos. Nós nos reportamos aos nossos filhos e esquecemos que nós somos filhos, né? Então, e a palavra de Deus nos diz, o Senhor Jesus nos diz assim, que é necessário nós nascer de novo, né? Por que é necessário que nós nasçamos de novo? Por que Jesus insistiu tanto com Nicodemos ali naquela noite, onde Nicodemos foi lá falar com Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, né? Nicodemos foi ter aquela conversa à noite com o Senhor, mas o Senhor então falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que, aí Nicodemos então insistiu, mas como que pode? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, por que Jesus falou essas palavras? Porque ele sabia que se nós não nascermos de novo, nós vamos estar em um desses pais que nós citamos, ou Adão, que é a nossa natureza, ou filho do diabo, pelas quais nós temos a mentira, que o diabo, ele é o pai da mentira, e o diabo veio para matar, roubar, matar e destruir, né? Então ele sabia que se nós estivermos fazendo a vontade do pai, que é Satanás, nós vamos acabar sendo mortos espiritualmente. E se nós dependermos somente dos nossos pais naturais, nós nunca iríamos para o Senhor. Então o Senhor Jesus disse assim: aquele que não nascer de novo. Por que tinha essa necessidade de nascer de novo? Para nós deixar esses 3 pais e ter o único pai, né? Deus. Porque o Senhor, Deus, se nós vermos no Antigo Testamento, vários nomes é dado para Deus, né? Vários nomes, ali nós temos como o nome de Deus. E ele abandona, no Novo Testamento, ele abandona todos esses nomes e adquire um só, Pai. Aquele texto que nós vimos em João capítulo 20, que Jesus, quando teve aquele encontro com a mulher, ele disse: não me detenhas, porque ainda eu não subi para o meu Pai, mas vai ter com meus irmãos, e diz: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Ali então, Jesus, a partir do momento que ele nasceu, que ele foi ressuscitado, ele tinha condições de
de dar essa filiação através da obra que ele realizou, nós nos tornarmos filhos de Deus. Então hoje nós não temos mais que obedecer o nosso pai Adão. Nosso pai Adão, ele tem uma característica de fugir de Deus, se esconder de Deus, né? E ele tem uma característica de ele querer ajeitar a situação, porque quando houve o pecado, então houve a visão que ele teve da sua esposa e dele nus, ele tentou resolver. Ele cozeu folhas de figueiras e tampou a sua nudez, a nudez da sua esposa, né? E aí quando ele ouviu a voz do Senhor, ele se escondeu. Irmãos, Senhor Jesus então disse que nós precisaríamos nascer de novo para que nós não tivéssemos sob essa condição de fugir de Deus, se esconder de Deus ou querer resolver a situação. Porque, irmãos, folha de figueira, ela tamparia por um pouco tempo, mas ela iria secar. 2, 3 dias secaria, né? E aí voltaria a aparecer novamente a nudez, a vergonha, né? Então não iria resolver. Então, para que nós precisaríamos nascer de novo, para que isso fosse retirado. E Jesus então fosse aquele simbolismo do que Deus então proveu para o homem a morte de um cordeiro inocente, tirado a sua pele e vestido no homem, né? Então Jesus veio com essa finalidade, para nos tirar dessa condição de Adão, que é o nosso pai, né? Então não estamos mais sobre a influência do pai Adão, nem precisamos mais chamá-lo de nosso pai, né? Porque nós temos um pai que é Deus, e nem temos mais influência sobre e nem mesmo o diabo, que é o nosso segundo pai, tem mais influência sobre nós, porque ele é pai da mentira, e nós temos a luz em nós, né? Aonde não há treva nenhuma. Então nós somos filhos da luz, filhos da verdade. Não precisamos estar sobre o domínio do nosso pai, do pai, segundo pai, que é o diabo, né? Por quê? Porque ele foi destruído, ele foi, a cabeça dele, Jesus pisou na cabeça dele, ele está vencido. Não precisamos mais ter essa condição de estarmos sujeitos a esse pai, o diabo. E nós temos também o nosso pai, os nossos pais naturais. Quando eu falo pais naturais, mãe e pai, né? Nós não estamos mais sujeitos agora a eles. Por quê? Porque nós temos o nosso Pai Celestial. É aquele que vai nos dar toda a orientação correta, né? Porque se nossos pais não tiver o Senhor, o que vai acontecer conosco? Ele vai nos orientar simplesmente para que nós amemos esse mundo, né? Amemos esse mundo. Se nossos pais não tiverem o Senhor, e nós somos, e os pais naturais têm uma influência muito grande sobre os filhos, né? Nós trazemos o DNA dos nossos pais, nós trazemos muitas características do nosso pai, até mesmo no trabalho nós queremos imitar o nosso pai. Então, se ele não tiver o Senhor para nos orientar, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma semelhança muito forte com o nosso pai, com a nossa mãe, amando o mundo, né? Buscando as coisas do mundo. E quando o nosso Pai Celestial diz assim: se você ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas do alto, não as que são aqui da terra, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Os irmãos, vê como que
nós devemos buscar a mente do Senhor para sermos transformados, para que nós possamos olhar para o nosso Pai e dizer assim, ó, Pai, orienta-me, para que eu não mais ande segundo a minha vontade. Porque se eu quiser me esconder de Deus para fazer qualquer negócio, e eu não me colocar diante do Senhor, tentar dizer assim, Senhor, eu vou fazer isso aqui, vou fazer escondido, né? Nós estamos imitando o nosso pai Adão. Quando nós mentimos, ou fazemos qualquer coisa fora daquilo, fora da verdade do Senhor, nós estamos imitando o nosso pai, o diabo, né? E quando nós somos orientados pelo nosso pai natural, para que nós possamos amar esse mundo, então nós precisamos ver aonde é que nós estamos. E agora vem Jesus, lá em João diz assim, nós vimos o texto semana passada, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, irmãos, a partir do momento em que nós somos chamados filhos de Deus, a partir do momento em que nós somos transformados, aonde é que nós devemos buscar ser parecido? Ser parecido com Cristo, termos as características de Cristo, porque os nossos pais naturais têm tentado formar o caráter deles, o caráter do mundo em nós, porque, irmãos, vida mais disciplina gera caráter. Nós temos um filho hoje com 4, antigamente era com 5 anos, 6 anos ia para uma escola. Hoje nós temos filho com 2 anos já indo para a escola, né? Então nós estamos criando geração para esse mundo, para que a coisa funcione, e nós esquecemos e que nós temos que buscar a mente do Senhor, para que esses filhos possam realmente ter a imagem de Cristo. E aí, como esse texto fala assim, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Então, como todos nós somos filhos, nós precisamos expressar a característica do nosso irmão mais velho, né? Vai, lá como eu citei o texto, vai e diz para os meus irmãos, né? Então Jesus, quando ele ressuscitou, ele se tornou o nosso irmão mais velho, o nosso irmão pelo qual nós devemos ter as características dele, né? Nós estamos aqui em Efésios, volte um pouquinho aí, Gálatas, capítulo de número 5, veja o verso 22. O 22 nos fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Então, irmãos, a partir do momento em que nós cremos na obra de Cristo, na nossa ressurreição com Cristo, qual é que vai ser o nosso andar? O que que Cristo vai começar, o que que o Espírito vai começar a formar em nós? Através como eu disse, quando nós nascemos de novo, nós ganhamos vida espiritual, né? Mas somos bebês espiritual. Quando eu criei, eu era um bebê espiritual. Quando cada um de nós nascemos bebês espirituais. Mas esses bebês precisam crescer, né? É natural que esse bebê cresça. Porque se não crescer, o pai vai dizer assim, o pai e a mãe vai dizer, mas tem algo de errado,
né? A Maitê, por exemplo, a Maitê, ela nasceu, ela está uma menina normal, com o tempo correto, e os pais ficam olhando para ela, e realmente está acontecendo normal. Agora, se Maitê começar a ver, não haver um desenvolvimento, a primeira coisa que o pai e a mãe vai fazer é levar para o médico. Vão fazer exames para ver o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com essa criança que ela não está desenvolvendo, né? Ela precisa se alimentar para que ela cresça, né? Voltando para a nossa vida espiritual, nascemos de novo, né? Agora, quantos permanecem bebês? Agora eu imagino, nós, naturais, olhamos para uma criança e dizemos, mas tem algo de errado com essa criança. Agora imagine Deus conosco, né? Cremos na obra de Cristo, nascemos de novo, aí o Senhor diz assim, agora você se alimente para que haja um crescimento, né? Mas nós ouvimos a palavra, nós estudamos ela e não desenvolvemos. Imagine a mente de Deus, né? Dizendo assim, mas o que está acontecendo, né? Ele pode imaginar aqui uma sala de bebês espirituais, bebês grandes, mas com uma mente pequena, de um bebê. Irmãos, é mais ou menos isso que acontece quando nós não desenvolvemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Não há uma maturidade, né? Nós precisamos estar sempre nos alimentando de leite, né? Sempre o Senhor vai ter que dizer, mas você nasceu de novo, você precisa nascer de novo, quando que na verdade nós precisamos ouvir do Senhor, despojando-vos de toda a maldade, malícia, né? E então o Senhor vem com essa palavra aqui dizer, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. Isso aqui é característica de Cristo. Quando nós vamos para a palavra, então, nascemos de novo, temos vida no Espírito. Agora o Senhor vai nos disciplinar, vai nos dar a disciplina dEle, que é a palavra dEle. E juntamente com a palavra vem a prática. O Senhor é precioso que Ele não dá só, Ele não dá teoria. A gente vai para fazer uma faculdade, vem a teoria, depois você vai fazer a prática. Não, com o Senhor é imediato. Ela vem a teoria que você ouve ali, e o Senhor já te coloca na prática. E você não é aprovado, é sempre aprovado, cada etapa você é aprovado ou você é reprovado. Você não vai lá no final fazer um exame, não. Já é na hora. Você ouviu, você já vai para a prática e você já é aprovado ou você é reprovado. Se você for reprovado, você tem que voltar ali e fazer tudo de novo, né? Ele não te passa para o outro degrau sem que você realmente tenha passado pelo primeiro. Por quê? Porque o Senhor conhece, nós somos muito acomodados. Se Ele falasse, não, vou te dar uma chance lá na frente, nós nunca iríamos nós subiria 10 degraus sem conhecer o primeiro. Mas Ele vai fazer nós conhecer o primeiro para que Ele possa nos dar o segundo, né? Então o Senhor está formando o caráter dEle em nós, amor, alegria, paz. Somente em Cristo nós temos amor, somente em Cristo nós temos alegria, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Somente em Cristo, porque nós, irmãos, não temos domínio próprio, né? Quando alguém bate em nós já é natural. Por isso que nós precisamos que o Espírito nos ajude, né? Aquela palavra, se alguém bater na tua face, oferece a outra face. Só se nós tiver domínio próprio, que é a característica de Cristo, do caráter de Cristo em nós. Nós vamos dar a outra face, né? Nós vamos, o primeiro tapa, nós até suportamos, mas o segundo é só se tiver Cristo, para que nós possamos então oferecer, e assim por diante. Então a vida de Cristo, ela vai começar a se manifestar em nós,
né? À medida que nós vamos para o Senhor. Então, irmãos, esse verso de Efésios capítulo 6 fica muito claro, porque nós, filhos, devemos obedecer os nossos pais no Senhor. Primeiramente o Senhor. Assim como as esposas sede submissa, como ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, como Cristo amou. Se nós não tiver Cristo, irmãos, aquilo que o Senhor Jesus falou lá em João 15, sem mim vocês não podem nada, fazer nada, né? Então, observando esse ponto, irmãos, de que nós precisamos ter essa consciência de obedecer, nós filhos, obedecer nossos pais. E aí tem algo muito precioso no verso 2, que fala assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Aqui está um ponto, irmãos, que nós vemos muitos jovens hoje sendo levados sem conhecimento do Senhor, e a maioria por desobediência, né? Quase muitos por desobediência. A mãe diz: não vá, o filho vai. E aí acontece um acidente, acontece sempre quando há um acidente, quando há uma morte de um jovem, de uma jovem, pode olhar que sempre há uma desobediência, está no lugar onde não devia estar. Tem alguma situação que é um acidente, aconteceu, mas geralmente é por causa da desobediência do pai e da mãe, que falou não vai, e acaba trazendo essa dificuldade, né? O verso 4: e vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Então esse texto nós vamos trabalhar um pouco mais nele, vendo o primeiro texto pelo qual nós, como somos filhos, né, de nossos pais, muitas vezes, né, nesse primeiro texto aqui, nós temos que, até mesmo conhecemos o Senhor hoje, muitas vezes nós temos que pedir perdão para os nossos pais, que quanto nós desobedecemos eles, e aqueles que tiverem oportunidade ainda, que têm seus pais vivos, pois veja, busque do Senhor e um pedido de perdão, porque muitas vezes nós temos desobedecido eles, né? Mas eu quero trabalhar esse texto aqui: vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na administração do Senhor. O que é provocar, né? É você querer levar o filho ao Senhor pela tua própria imposição. É querer pegar um filho e dizer assim: não, você vai conseguir levar esse filho até uma certa altura, até um certo limite. Quando chegar naquele limite onde ele tem a sua idade já completada, ele vai botar o pé na parede e vai dizer: não, eu não quero, né? Por quê? Porque você tentou levar a força, porque a palavra de Deus diz: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, como que nós devemos levar os nossos filhos? Provérbios, agora nós vamos andar um pouquinho, Provérbios, capítulo 22, verso 5, verso 6, perdão, irmão, verso 6.
Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Amém? Irmãos, aqui nós temos muitas vezes olhado para os nossos filhos e dizer assim, ó, eu falei para o meu filho, levei ele ao Senhor, né? E agora a responsabilidade é dele, né? Não, irmãos, a palavra de Deus diz assim: ensina a criança no caminho. Irmãos, ensinar uma criança num caminho, quando você tem uma criança, você começa a ensinar, você não pode dizer, tá vendo? Você não pode chegar aqui vamos pegar aqui o João Lucas, meu neto, tem 3 anos. Ó, meu filho, você pega essa rua aqui, você sobe ela até aquela rua de cima e você vai sair lá na rodoviária. Você ensinou muito bem o caminho. Ó, vai aqui, essa criança vai poder andar nesse caminho. Para ele chegar até a rodoviária, você tem que pegar ele pela mão e percorrer, né? Todo esse caminho, levando ele pela mão. Você vai levar ele durante a vida dele. Aí quando ele for velho, o que vai acontecer com ele? Eu posso largar ele. Ele vai pegar esse caminho, ele vai saber certinho a chegar lá, né? E quem é o caminho? Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Nós temos querendo levar muitas vezes os nossos filhos para Deus, mostrando para Ele, mas a palavra de Deus diz assim, ó: ensina a criança no caminho em que ele deve andar, né? Então você tem que andar junto com ele. E aí quando ele for grande, ele não se desviará. Por quê? Né? Porque, irmão, nós temos uma dificuldade, aí a gente tem buscado a orientação do Senhor, numa experiência nossa, que várias gerações já passaram pelas nossas mãos aqui na comunidade. E o que tem acontecido? Tem ensinado as crianças, né? A palavra tem sido aberta para elas, e elas têm vindo, não tem faltado, mas quando ela chega num ponto de maturidade, ela começa a olhar para o mundo, e aí ela é distraída, e ela é ganha pelo mundo, pelos prazeres do mundo. Por quê? Porque ela não vê nos pais um testemunho. Irmãos, esse caminho que o Senhor diz aqui para nós andar com nossas crianças, é um caminho que nós devemos trilhar com eles. Por que quando eles forem velhos, eles não se desviarão? Porque eles vão olhar para nós. A gente tem ensinado a criança aqui, mas eles têm chegado em casa, muitas vezes não vê um testemunho adequado, né? Então, irmãos, como nós precisamos de ajuda do Senhor, somos quem de nós aqui é pai? Nós precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor, para que não haja muitas vezes cobrança da nossa parte por nossos filhos, mas e sim um pedido de perdão a eles, porque nós não estamos sendo adequadamente luz para eles. Porque se nós não sermos uma testemunha fiel, os nossos filhos, quando eles crescerem, o que vai acontecer com eles? Eles se desviarão, porque eles não veem em nós, pais, eles não veem nos pais uma firmeza, eles não veem e nós muitas vezes temos cobrado: filho, você tem lido a palavra em casa? Não. Por quê?
Porque ele não vê ninguém lendo a palavra em casa. Ele não vê o pai lendo, ele não vê a mãe lendo a palavra, né? Ele não vê o pai sentar, porque, irmãos, agora vamos mexer com nós, homens, né? Nós, homens, somos o sacerdote em nossa casa, né? Nós somos o sacerdote. A palavra de Deus diz quando nós... tem muito peso para nós, quando diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe, né? E se unirá à sua mulher, né? Então, isso é uma característica. Por que nós devemos deixar o pai e a mãe e tomarmos a nossa mulher, né? Eu tinha até pouco tempo atrás, eu tinha até uma mentalidade de que, e tinha no coração o dia que uma das minhas filhas casou, ficou um tempo lá em casa. Eu comecei a entender do Senhor que não é adequado filho morando com o pai e com a mãe, né? É fora do propósito do Senhor, porque quando o homem deixa o pai e a mãe, ele precisa formar a sua família. E aí o que eles vão formar ali? Ele vai ter o exemplo do pai e da mãe, né? E se o pai e a mãe dele ensinou ele no caminho em que ele deve andar, da agora para frente ele vai poder expressar isso na casa dele, né? Por isso há uma responsabilidade muito grande para nós pais, né? De ensinar, para que amanhã ou depois eles não venham tropeçar e a culpa vai ser nossa. E agora uma advertência para nós homens: nós, na nossa casa, nós somos reis e sacerdotes. Rei fala de quê? De governo. Nós somos o governo da nossa casa. Nós é que editamos nós é que damos o horizonte para a nossa casa, para onde que a nossa casa vai andar, né? E de contrapartida nós somos o sacerdote, aquele que abre a palavra de Deus, aquele que orienta, né? Orienta os filhos, orienta nossas esposas, né? Nós vimos no Salmos 128, né? Fala lá o que Deus vai para os jovens. Quando o jovem chega numa idade, se ele depender do Senhor, o Senhor vai começar a ordenar a vida dele. Então, primeiramente, o Senhor vai ordenar a Deus mesmo na vida dele, o trabalho, a esposa, né? Filhos e assim por diante. Então o Senhor vai começar a ordenar, mas o cabeça de tudo isso é o homem. E se nós negligenciarmos isso, o Senhor nos cobrará, né? Por quê? Porque e aí nós precisamos, por isso que a gente tem falado aqui, as mulheres têm dado de 10-0 nos homens, né? Porque quando as mulheres se reúnem, elas se reúnem um grupo considerável, né? Agora, quando os homens querem se reunir, é poucos que se dispõem, e nós precisaríamos nos reunir mais, porque nós temos muita dificuldade, na nossa casa. Nós precisamos estar junto um do outro, para nós orarmos, para nós podermos falar aos irmãos, e assim, juntos, irmos para o Senhor, para que o Senhor ordene as nossas vidas, né? Porque uma casa desordenada, onde a esposa toma o lugar do homem, né? O homem fica sem ação, ela precisa primeiramente haver um arrependimento, para que então o Senhor possa ordenar. Porque como que o filho vai ver isso? Um filho, quando ele se casar, ele vai ver normal a esposa tomando as rédeas. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que o homem é o cabeça, né? E ele precisa depender de Cristo para que realmente ele exerça esse papel, né? Mas na minha casa está todo desordenado.
há tempo, irmão, há tempo. O Senhor hoje tem falado ao teu coração, primeiro ponto que precisamos, arrependimento diante do Senhor, e dizendo assim: Senhor, ordena a minha vida, começa a trabalhar no coração da minha esposa, no coração de meus filhos, e leva-me a um arrependimento diante do Senhor, e aí o Senhor vai começar a ordenar, porque todos nós, irmãos, todos nós aqui viemos do mundo, onde nós nos lamemos no pecado, e aí depois o Senhor, pela sua graça, foi lá e nos resgatou, e vem trabalhando em nós, né? Então a gente está todo desordenado, e o Senhor precisa ajustar essas coisas em nós, e Ele quer, primeiramente, para nós termos uma assembleia sadia, o Senhor precisa ordenar uma casa sadia, né? E para ordenar a casa sadia, o Senhor vai começar a colocar o homem no seu lugar, a esposa no seu lugar, filhos no seu lugar, para que então o Senhor possa trabalhar nessa família, né? Para que então a igreja, o reunir dessas famílias ordenada por Deus, aonde esses irmãos se reunir, vai ser uma bênção, porque daí nós vamos poder ouvir do Senhor, né? Os dons que cada um de nós temos, né? Então, irmão, nós precisamos, ensina a criança no caminho em que deve andar. Para você ensinar a criança, você deve andar com ele. Se você não tem o Senhor, se eu não tenho o Senhor, como que eu vou fazer, né? Então precisamos ir aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me ajude, para que então eu possa ter da parte do Senhor um caminho adequado, né? Vamos mais um pouco, irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Esse capítulo aqui nós vamos encontrar a transfiguração do Senhor Jesus, e eles lá no monte, assim o Senhor se transfigurando, conversando com Elias, conversando com Moisés, e quando termina essa cena maravilhosa, o Senhor pega seus discípulos e desce o morro, né? Em cima do morro, a glória, né? Lá embaixo, as tribulações. Quando eles descem, e Pedro até queria ficar lá, né? Pedro diz: vamos fazer umas cabanas aqui, está tão bom. Mas o Senhor Jesus diz assim: não. O próprio Pai, né? Então dá aquela voz e não. Ouça o meu filho, este é meu filho amado, a ele ouvi, né? E aqui nós vemos então, quando eles descem, há algo interessante, que há uma multidão, a partir do verso 14. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-me aqui o menino. Amém? Então, irmãos, essa passagem aqui é algo precioso e traz um ensinamento muito grande para nós. O verso 17: trazei-me o menino para mim, né? Então, irmãos, para nós, pais, o Senhor Jesus faz esse convite: traga os seus filhos para mim, né?
traga os seus filhos para mim. Mas também tem essa mesma passagem que nós precisamos ver em Marcos capítulo 9. Tem a mesma passagem, mas ali o Senhor acrescenta, ali a palavra acrescenta algo muito precioso para nós, né? Em Marcos capítulo 9, após o Senhor falar, traz esse menino aqui a partir do verso 21. Quando esse menino é chegado até o Senhor, pergunta ao pai. A partir do verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu ele. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Irmãos, esse ponto aqui que eu queria chamar a atenção também. Tem compaixão de nós e ajuda. Porque, irmãos, quando um filho sofre, os pais sofrem junto. Não tem jeito. Por isso é que nós precisamos clamar ao Senhor, levar essa criança ao Senhor e pedir encarecidamente: Senhor, tem compaixão de nós. Porque se meu filho sofrer, eu vou sofrer junto. Porque se meu filho passar dificuldade, eu vou passar dificuldade junto com ele, né? E aí o texto prossegue, dizendo assim: ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê, né? Então, se você crê, você pode trazer esse menino para mim, né? E aí ele fala assim, o verso 24: e imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, né? Então, irmãos, como nós precisamos que o Senhor tenha compaixão de nós, né? O crer, e ele fala algo interessante aqui, no verso 24. O Senhor Jesus responde no 23, tudo é possível para aquele que crê, né? E aí ele diz com lágrima, o pai exclamando: eu creio, mas Senhor, me ajuda na minha falta de fé, né? O que é essa falta de fé? E a palavra de Deus, ela diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então só tem uma coisa, irmãos, para nós andar no caminho com o nosso filho, né? É através da palavra, porque lá em Romanos diz: e a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? O verbo de Deus. Então, irmãos, não tem outro jeito. Nós cremos, mas muitas vezes nós agimos com tão pouca fé, e nós temos tão pouca fé, sabe por quê? E nós até cremos, e somos até fiéis, né? No nosso coração, nas nossas lágrimas, mas tem uma coisa que nós precisamos: conhecer o Senhor, para que essa fé Ele possa depositar em nosso coração, e nós possamos andar no caminho com o nosso filho, mostrando a Ele o caminho que nós devemos andar, né? Vamos um pouco mais. 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Timóteo era um jovem. Paulo foi o pai da fé de Timóteo, né? E era um jovem. Então Paulo assumiu, sendo esse pai da fé dele, a responsabilidade
de ensinar esse jovem no caminho em que ele deveria andar. E aqui Paulo expõe algumas... irmãos, esse 1 Timóteo, 2 Timóteo nos ensina muito. E se o Senhor permitiu, o Robson estará dando algum tempo que ele vai estar andando nesse livro aqui, muito precioso, nos ensinando. E a partir do verso 6, aqui ele dá algumas orientações e que nós devemos tomar para nós, para também estarmos ensinando os nossos filhos. Fala assim, verso 6: expondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Então, se ele continuar buscando a palavra de Deus, ele vai poder expressar a sua fé. As pessoas que estão ouvindo vão também poder adquirir aquilo que ele está falando, né? Então, ele vai poder ter fé a partir do momento em que ele se dispõe a ouvir a palavra de Deus, né? Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caduca, exercita pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e que há de vir. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Para que eu possa ordenar e ensinar, eu preciso saber, né? Vamos colocar aqui um professor que vai dar aula na faculdade. Se ele não domina a matéria que ele vai dar aula lá, como é que ele vai conseguir ensinar os seus alunos, né? Como é que nós vamos ensinar o nosso filho se nós não temos para nós, né? E aí ele continua: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Os irmãos, vejam a preocupação de Paulo com a leitura da palavra, com o ensinamento da palavra, com aquilo que ele deveria se ocupar, né? E nós temos aqui no verso 14, tem algo interessante aqui: não te faças negligente para com o dom que há em ti, né? Não te faças negligentes, né? Nós vimos hoje pela manhã Efésios capítulo 4, e lá nos diz que nós, quando cremos no Senhor, nós recebemos dom, né? Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Cada um de nós que cremos, recebemos dons. Por que que nossos filhos têm... Por que que nós temos dificuldades de ir para o Senhor e de nós saber qual é o nosso dom? Porque nós não fomos ensinados. Nós nunca fomos, não fomos ensinados pelos nossos pais, né? Agora nós temos a oportunidade de ensinar para os nossos filhos.
Andar no caminho do Senhor é mostrar a eles a palavra, é mostrar a Ele para que eles não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Então, quando eles começam a se alimentar da palavra, irmãos, se nós nascemos de novo e estamos nos alimentando daquilo que Deus tem dado, porque Jesus Cristo, Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Né? Então, se nós estamos nos alimentando desta palavra, irmãos, vai ser natural os dons aparecer. Né? Vai ser natural. Nós não precisamos fazer esforço. A Maitê não precisa fazer esforço nenhum para ela crescer. Né? Porque quando ela precisa se alimentar, ela chora. E quando ela é alimentada, é natural. Né? Uma criança bem alimentada, bem limpinha, só tende a crescer, a não ser que ela tenha um problema de saúde. Né? Então, irmãos, quando nós nos aplicamos à leitura da palavra, quando nós buscamos o Senhor de todo o coração, os dons que o Espírito concedeu a cada um de nós, vai ser natural, não vai ser forçado. Então ele vem como uma vida que está crescendo. Então nós precisamos analisar a nossa vida aos pés do Senhor, nesse sentido, para que nós possamos ser ajudados. Primeiro nós precisamos ter do Senhor, para que então nós possamos dar para os nossos filhos, né? Porque senão ninguém consegue, irmãos, dar nada a ninguém daquilo que nós não temos, né? Nós não vamos dar a vida de Cristo se nós não temos a vida de Cristo, né? Nós não vamos dar amor se nós não temos amor, né? O amor que eu falo é esse amor de uma mão só, amor ágape, amor de Cristo. Porque senão nós vamos dar amor para os nossos filhos, um amor natural, mas quando eles fazem alguma coisa para nós, a gente vai se irritar, né? Esse é o amor natural, normal, nosso, né? Mas o Senhor quer nos dar o amor dele, aquele amor que ama e ama, né? É incondicional, né? A Bíblia diz que Deus é amor, né? E nele não há treva nenhuma. E a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? E Ele espera que nós respondamos esse amor dele. E Ele tem empenhou o seu Espírito Santo, colocando dentro de nós, e o Espírito Santo tem incansavelmente falado a nós, exortado a nós. Vamos andar, né? Então, irmãos, que o Espírito nos socorra e nos chacoalhe mesmo, para que haja um arrependimento. Primeiro ponto que nós precisamos para termos uma vida aos pés do Senhor é arrependimento, né? E após esse arrependimento, o Senhor vai nos começar a ordenar a nossa vida. Perdão a quem precisa pedir perdão, perdoar a quem precisa ser perdoado, né? E Ele vai trabalhando em nós. A partir desse momento que nós entregarmos verdadeiramente, se alimentarmos da palavra, né? Lembre-se que lá aquele Senhor, quando levou o seu filho, ele diz: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé, né? Então, e o Senhor é tão maravilhoso que Ele nos conhece, irmãos, né? Vamos ver esse Salmo 139, para nós encerrarmos. O último
Salmo 139. Esse salmo, ele nos apresenta, o Senhor, no início dele fala assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou na língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Então, por esses 4 versículos, aí se os irmãos continuarem, os irmãos vão ver como o Senhor é maravilhoso e como Ele nos conhece de tal forma. E aí o salmista chega lá no final, no verso 23, e que deve ser uma oração nossa ao Senhor, aos pés do Senhor, com lágrimas, falando assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse deve ser a nossa busca, irmãos, né? Para que o Senhor possa sondar, porque só Ele pode esquadrinhar o nosso coração. O nosso coração, ele é enganoso. Agora o Senhor é aquele que sonda, é o único que pode chegar lá e mostrar, é aqui, né? Então nós devemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, me sonde. Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, para que então o Senhor possa nos socorrer e nos dar uma vida aos pés dEle, uma vida adequada, ordenando todas as situações. Amém? O Senhor nos ajude.